Está começando a edição de hoje da nossa entrevista do dia, ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Farroupilha nas eleições 2020. Eleições 2020 é aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Eu quero pedir a permissão aos senhores e a licença para fazer a remoção do uso da máscara durante o período do vídeo. Conforme sorteio realizado com os representantes das coligações políticas que participam da eleição 2020 majoritária em Farroupilha, na edição de hoje é a vez da coligação de Mãos Dadas com Farroupilha. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios a candidata a prefeita pela coligação, Glória Menegotto, e também o candidato a vice-prefeito, o professor Darcy Leves. Nós teremos 50 minutos para conhecer melhor um pouco as propostas de governo. Talvez não é possível demandar durante esse período todo o plano de governo, mas o objetivo é fazer com que você conheça mais dos candidatos Glória Menegotto e Darcy Leves. Eu quero cumprimentar os candidatos, agradecer por esta oportunidade, por estarem aqui nos estúdios. Candidata Glória, é sempre uma alegria recebê-la. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, também gostaria de tirar a máscara com a permissão de todos, que é bem melhor para que a gente possa conversar. Então é um prazer muito grande poder estar aqui na TV Serra, nesse momento tão importante para a democracia do nosso município. Eu quero cumprimentar a todos e dizer, Leandro, que é uma alegria muito grande estar juntamente com o meu vice-prefeito, o Darcy Leves, o qual eu cumprimento e cumprimento toda a população de Farroupilha. Eu quero cumprimentar e agradecer também a presença do candidato a vice-prefeito pela coligação de Mãos Dadas com Farroupilha, o professor Darcy Leves. Seja bem-vindo, candidato, tudo bem? Obrigado. Tudo bom? Olá. Quero cumprimentar também todas as pessoas que estão assistindo essa entrevista, cumprimentar o Leandro, cumprimentar a minha prefeita Glória. E estamos aqui para esclarecer tudo que for necessário para a população, para que ela tome conhecimento do porquê nós nos unimos, do porquê nós temos um plano de governo, o que contém o nosso plano de governo. Então estamos à disposição e muito felizes de poder ter esse momento para compartilhar isso. Com certeza. Já permaneço como candidato a vice-prefeito Darcy Leves, mas eu quero deixar claro de que as perguntas que os candidatos serão indagados no programa de hoje foram as mesmas perguntas do programa anterior e serão as dos próximos programas. É isonomia, é igualdade para todos. Candidatos, por que vocês colocaram o vosso nome à disposição dos cidadãos farroupilhenses para concorrer a prefeito e a vice-prefeito de Farroupilha nas eleições de 2020? Por que Darcy Leves colocou o seu nome para ser candidato a vice-prefeito nesta coligação? Bom, Leandro, nós acreditamos que não é uma decisão fácil fazer isso, porque envolve uma mudança completa na nossa vida, né? Na vida da nossa família, e ao mesmo tempo nós temos que ter uma condição eventual de abrir mão de tudo que nós estamos fazendo no momento e antes desse momento, né, para essa dedicação praticamente integral, né, durante todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, para os planejamentos, para as propostas de governo e tudo isso. Então não é uma decisão fácil. Nós colocamos, da minha parte, eu coloquei esse nome, o meu nome à disposição, porque eu creio que o que eu creio sobre mim é que eu tenho um coração temente a Deus e vocação de servir a população. Eu creio que nas oportunidades que me foram dadas para trabalhar para a população, seja aqui em Farroupilha de 2009 a 2012 ou lá em Canoas de 2019 a 2020, elas foram, eu cumpri, eu creio que eu posso dizer isso com tranquilidade, que eu cumpri com a minha obrigação de receber um salário com dinheiro público. E então, isso que também, para as pessoas fazerem uma análise, eu creio que serve como referência para que elas analisem essas coisas, né,
que para poder analisar e entender se eu cumpri a minha obrigação quando eu tive a oportunidade de trabalhar para populações, né? Então que elas possam verificar e se certificar de que se isso aconteceu ou não na minha vida, né? Então, falando sobre a minha pessoa, o motivo seriam essas questões que me levaram a concluir que seria um momento ideal para colocar o meu nome à disposição como vice-prefeito numa chapa com a nossa prefeita Glória. Candidata Glória, por que o seu nome, o que levou a senhora a colocar o seu nome à disposição dos cidadãos farroupilenses? Bom, eu coloquei meu nome à disposição dos farroupilenses porque eu tenho certeza que neste momento é o momento certo para eles avaliarem aquilo que nós já fizemos aqui no nosso município. Fizemos um trabalho muito bom, interessante. Eu tenho 5 mandatos de vereadora e sempre mandatos que eu atuei bastante, porque se eu não tivesse feito isso, eu não seria sempre uma das vereadoras mais votadas, ou a mais votada. Então, o cidadão, eu tenho certeza que ele compreende o trabalho que eu já fiz e que eu faço diariamente, até porque esse meu trabalho de servir a população não vem de agora. Esse meu trabalho de servir a população vem de muito antes, inclusive de eu ser vereadora. Quando despachante, eu já fazia isso. As pessoas chegavam até mim e eu estendia a mão para ela. Então, eu diria assim, esse é o momento certo. Por quê? Eu tive a oportunidade, então, de ser vereadora e hoje eu digo que conheço muito bem o Legislativo. Eu tive a oportunidade de estar como secretário da Saúde, onde é muito importante que a população agora possa analisar, porque enquanto eu estive na Secretaria da Saúde e quando sentei e disseram, você vai ser secretário da Saúde, eu inclusive fiquei por 18 meses apenas na Secretaria da Saúde, e veja bem que em 18 meses eles me colocaram em cima da mesa projetos, onde eu teria que fazer 6 postos de saúde. Então eu fiz e concluí o posto de saúde do centenário, do cinquentenário, do América, do 1º de Maio, da Vila Esperança e do Rio Burati. Inclusive, quando eu falo da Vila Esperança e Rio Burati, a gente levou a saúde para o interior, né? Pela primeira vez, nós tivemos saúde no interior. Nós equipamos todos os postos de saúde. Nós colocamos todos eles em funcionamento. E a UPA, que nós também trabalhamos muito e fomos buscar esses recursos em Brasília, porque havia sim essa necessidade, onde o governo federal ele estava implementando UPAs em vários municípios, em vários estados. Nós também trouxemos para Farroupilha uma UPA onde tem 63 salas. Eu diria, Leandro e ouvintes, que se nós não tivéssemos essa UPA, eu implementei a UPA, construí a UPA, deixei equipamentos, inclusive tem um raio-x lá dentro da UPA que nunca funcionou, nunca foi tirado da caixa, né, que nós compramos, mas deixei ela para ser habilitada. Porém, não foi a Glória que não quis habilitar, não foi a administração do Claito que não quis habilitar a UPA, mas sim o governo. Então, o governo federal que não habilitou a UPA, e não foi só esta de Farroupilha que não foi habilitada, em várias outras cidades nós não tivemos a habilitação de UPAs. Mas veja bem, como foi bom a nós fazermos a UPA, que hoje ela está em funcionamento com o Hospital Coronavírus. E se nós não tivéssemos
esse grande empreendimento, né? Essa construção robusta, como dizem. Se nós não tivéssemos, aonde nós teríamos esse hospital? Então veja bem que imediatamente ela foi remodelada e equipada ali dentro com os equipamentos que ali tinham, estavam todos ali, né? E hoje está funcionando. Eu te digo que eu trabalho muito a vida, eu sou pela vida, e a gente tem que ser pela vida. Acima de qualquer coisa, nós temos que pensar a saúde. Nós fizemos muito pela saúde, e é isso que me traz aqui neste momento. É saber que a população está hoje, e na minha época isso não acontecia, porque eu tenho certeza que todos os que estão ouvindo sabem disso. Não tinha essas cirurgias que as pessoas estão esperando 3, 4 anos. Isso não é possível mais. Não é possível que as pessoas tenham que aguardar tanto tempo para fazer um exame, uma tomografia, uma cirurgia de catarata. Nós temos hoje a saúde que tem uma necessidade muito grande de ter um olhar mais profundo nela. E isso me traz aqui, neste momento, para ser a prefeita de Farroupilha. E tenho certeza que, se escolhida prefeita, absolutamente nós não vamos mais ter esses problemas que nós temos hoje, principalmente na saúde e tantas outras coisas que nós vamos sanar. Bom, candidatos, a proposta, o plano de governo que os senhores submetem ao cidadão farroupilhense, ele está alicerçado em cima de que pontos? Quais são os pilares que sustentam esse plano de governo? Olha, eu gostaria de te dizer que tem muitos pilares. Se você vai falar na educação, é muito importante. A segurança, muito importante. A saúde, até mais importante. As infraestruturas, o turismo, nós temos vários pontos que nós vamos falar durante a campanha, e não só falar, nós temos que fazer, porque de fala as pessoas já estão cansadas. Quando as pessoas dizem, Leandro, que vão diminuir a máquina pública, eu diria, como é que eles vão fazer? Porque todos os que são candidatos não terão essa condição, a não ser a Glória Menegotto e o Darcy Leves, que temos, sim, 4 partidos pequenos, muito pequenos. Vamos ver. A Rede de Sustentabilidade, um partido muito novo, e que, se nós olharmos, nós não temos nem pessoas para administrar 2 secretarias. PSDB, mais novo ainda. Pode ser, faz tempo que existe o PSDB, mas com pouca gente. O PTB, mínimas pessoas, nós temos 3 candidatos a vereador. Os Democratas, que é um partido que está se renovando agora aqui em Farroupilha, mas não tem nenhum candidato a vereador. Então veja que nós podemos sim fazer essa diminuição. Eu quero garantir a todos que estão nos ouvindo que nós vamos diminuir a máquina pública. Mas nós vamos diminuir a máquina pública num estudo muito aprofundado. Não terá mais tantas secretarias, mas nós vamos estudar como fazer, porque nós não podemos diminuir o serviço. Bem pelo contrário, nós vamos diminuir a máquina pública e aumentar o serviço. Até porque nós temos o exemplo de quando nós estávamos na Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação, onde nós tínhamos algumas pessoas que trabalhavam na pasta, e que hoje, para fazer o trabalho que uma pessoa fazia, por exemplo, no Banco Social, já te digo isso,
Uma pessoa. Hoje precisou 5, ser colocado 5. E isso não é uma falácia. É vocês irem lá e verem. Outra coisa, diminuiu tudo. Não se trabalha mais praticamente. As pessoas estão pedindo, estão implorando para que se façam obras, que se visite o nosso banco social, que era um luxo, que as pessoas pediam para que alguma coisa e na hora eram atendidas. Hoje é só vocês irem lá. Eu acho que a população tem que ir para ver como é que está o Banco Social. Nós vamos ampliar o Banco Social, que é muito importante. A gente ganhava tanto roupa, como calçados, como os materiais para eletrodomésticos, muitas vezes novos, com a etiqueta, para distribuir a quem mais precisava. E este ano, a coisa piorou de mal para pior. Então, isso também é um momento que a gente está aqui e com muita vontade de fazer essas mudanças. Mas eu quero continuar na máquina pública. Dizer que nós temos muitas pessoas que estão trabalhando, muitos CCs, muitos cargos de confiança, onde nós podemos diminuir muito esses cargos de confiança. Diminuir e fazer muito mais com as pessoas que nós vamos colocar, porque nós não precisamos somente de colocar políticos dentro da prefeitura. Nós queremos pessoas da nossa sociedade, pessoas técnicas, pessoas que conheçam aquilo que vão fazer. E não é necessário também só pensar em CCs. Nós temos tantos concursados que são pessoas gabaritadas, pessoas que sabem fazer, que querem fazer, que vão dar continuidade, e que dão continuidade, e que muitas vezes ficam atrás de um balcão, e que ninguém conhece, e que não sabem que fazem tanto. Então nós temos que usar e trabalhar com os concursados, assegurar a eles aquilo que eles merecem, porque eles fizeram um concurso público, eles mostraram que sabem, e aí nós vamos estar com ele lado a lado, porque sempre que eu trabalhei com os concursados, eles foram fiéis a mim, trabalhavam tanto quanto um CC. Então tenha certeza que você que é concursado terá todo o nosso apoio dentro da administração municipal. Candidatos, talvez o candidato Darcy possa iniciar a explanação, a resposta da pergunta de que forma o plano de governo da vossa coligação foi construído. Bom, Leandro, o plano de governo ele foi construído ouvindo os anseios da população. Então, nós podemos dizer com total tranquilidade, transparência e certeza de que o nosso plano de governo, ele contém o que lá na ponta as pessoas precisam, seja nos bairros, seja no centro, seja no interior. Por quê? Porque visitando as pessoas desses lugares, visitando as pessoas nos bairros, as pessoas que moram nesses lugares, por exemplo, alguém que mora lá no São José, é aquela pessoa que vai estar lá quando está chovendo, quando tem sol, nos finais de semana, durante a noite. Então é ela que sabe se tem lâmpada queimada, é ela que sabe se quando chove alaga, é ela que sabe tudo sobre aquela localidade, né? Então, nada melhor do que ouvir as pessoas que moram lá para construir um plano de governo para atender aquelas necessidades. Então, o nosso plano de governo foi construído com base nisso, principalmente, né? E claro que não é apenas isso, porque isso é o básico. Nós acreditamos que todas as administrações deveriam fazer o básico, né?
Infelizmente isso não acontece. Nós propomos fazer o básico. E, além disso, então, vem novas ideias, né, de coisas que nós já vimos em outros municípios, ou que nós vimos acontecer em Canoas, ou em Caxias, ou em outros lugares aí pelo Brasil, e que nós achamos que Farroupilha merece também, né? Então, o plano de governo foi construído com base nessas ideias, olhando lá e ouvindo a população na ponta, né? E também trazendo essas ideias através de pesquisa ou através de trabalhos, como algumas coisas que nós vamos detalhar ao longo da nossa campanha, exemplos que vieram de Canoas ou de outras cidades, porque nós fomos lá e analisamos o que acontece. Um dos exemplos é o lixo, que nós vamos comentar depois também, e então nós achamos que você vai numa cidade, se você tem uma visão de gestor público, você mora em Farroupilha, mas quando você vai para Caxias, quando você vai para Canoas, quando você vai para Bento, quando você vai para São Paulo, se você tem uma vocação de servir a população, você observa coisas que funcionam melhor nesses lugares. E você pensa, puxa vida, isso tem que ser trazido para Farroupilha, tem que ser implantado em Farroupilha. Por que isso não acontece, né? Então foi com base nisso que o nosso plano de governo foi montado. Sim. Candidata Glória, algum complemento sobre a montagem do plano de governo? Exatamente. A gente ouviu muito, né, a população, e cada dia mais a população nos procurava e nos falava o que era necessário e as suas preocupações também, né? E também agora na nossa caminhada, e até porque a gente, muito antes de nós sermos de fato candidatos, nós visitávamos as pessoas. Eu conheço palmo a palmo dessa cidade. Eu já fui em todas as residências, todas elas. Uma que outra talvez não tenha ido, mas se eu não fui ainda vou, né? Eu conheço tanto o interior quanto os bairros, como o nosso centro da cidade. Então, cada lugar que nós íamos, alguém falava alguma coisa para nós. E a gente foi colocando no papel para que o nosso plano de governo então fosse feito não da forma que nós queremos fazer, mas sim da forma que a população quer fazer. E eu digo mais, muitas vezes as pessoas falam que querem fazer coisas mirabolantes, porque nós estamos ainda numa pandemia. Eu diria que não vai terminar agora e nem talvez o ano que vem, né? Nós vamos viver isso por um longo período e a gente sabe que nós vamos ter muitos problemas, né, para resolver. Então, o nosso plano de governo é bastante enxuto, diríamos assim. Enxuto da maneira que nós vamos fazer. Ele pode ser extenso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, mas coisas que é possível fazer. Nós não vamos mentir para a nossa população. De forma nenhuma, vocês vão ver, ouvir, dizer alguma coisa que eu e o meu vice Darcy Leves e toda a equipe de secretários que teremos, de forma nenhuma vocês vão ouvir algo que nós não possamos fazer. Quando a gente atender vocês, nós vamos sim dizer sim ou não e pronto, porque nós não vamos enrolar ninguém, que esse não é a maneira que nós queremos ser administradores deste município que é pujante e grande. Candidato a vice-prefeito Darcy Leves, na sua visão, o que Farroupilha mais necessita no momento? Bom, Leandro, na minha visão, o que Farroupilha mais necessita no momento é a retomada da economia, é a geração de empregos. Muitas pessoas perderam os seus empregos durante a pandemia. E como é que você faz? O que a prefeitura, né, pode fazer para ajudar as empresas? Porque são as empresas que geram os empregos, né? Então, no nosso plano de governo, o primeiro item que nós vamos fazer e nós vamos implementar, então, é um programa que
pagará os juros de financiamentos das empresas, de acordo com regras bem definidas e favorecendo principalmente as empresas menores. Por exemplo, vamos vamos definir um limite de faturamento anual para o enquadramento dessas empresas, né? Então, por exemplo, nós não definimos isso ainda, mas digamos que seja R$500 mil por ano. As empresas que faturam até R$500 mil por ano e que estão em Farroupilha há pelo menos um ano. Não importa se é da indústria, se é do comércio, se é de serviços. Empresas que estejam em Farroupilha há pelo menos um ano comprovadamente. E então elas poderão participar desse programa. Bom, então digamos assim, que a empresa A precisa de um financiamento para ampliar alguma atividade interna, independente da sua área, indústria, comércio e serviços, né? E ela precisa, por exemplo, de R$50 mil. Ela contrata esse financiamento em bancos conveniados com a prefeitura, né? Os bancos que participam da licitação chamada pública, vamos ver juridicamente qual é a melhor forma de fazer isso, para habilitar os bancos, né? E esses bancos que estiverem habilitados nesse programa, a empresa então pode buscar esse valor junto aos bancos. Verificação de condições, de questões com relação ao nome da empresa, etc. Isso o banco que faz, não é a prefeitura, mas nessa forma de convênio, enfim, conforme for definido, a prefeitura pagará os juros desses financiamentos e exigirá, logicamente, algumas contrapartidas. Por exemplo, se uma empresa possui 10 funcionários, com esse investimento, ela tem que ser ampliada de alguma forma. Então, se ela for ampliada de alguma forma, ela provavelmente precisará de mais pessoas. E aí uma das contrapartidas que nós exigiremos será aumentar o número de seus funcionários percentualmente, para que isso valha para todas as empresas. Então, por exemplo, se for 20%, aumentar o número de empregos de funcionários contratados em 20%. Pode ser uma contrapartida, por exemplo. Então, se a empresa tem 10 funcionários e ela teve esse subsídio da prefeitura, pagamento de juros de um financiamento que ela fez, ela tem que contratar mais 2 pessoas. E então ela gerou 2 empregos nesse exemplo. Para nós termos uma ideia, se nós tivermos um universo de 500 empresas e cada uma gerar apenas um emprego, somente nessa nós teremos 500 novos empregos gerados na cidade e empresas crescendo na nossa cidade, empresas que já estão aqui. E isso é bom para todos nós. Por quê? Porque as pessoas que estão desempregadas provavelmente conseguirão os empregos. Nós achamos que com isso as empresas que aqui estão podem remunerar com salários até maiores do que trazer uma grande empresa que empregue muita mão de obra, mas que os salários são menores e que precise de uma infraestrutura nos bairros, que precise de um novo posto de saúde no outro bairro, por exemplo, né, que demande outros serviços da administração municipal. Então, essa é uma das soluções que nós propomos para o que nós entendemos que é a maior necessidade do momento. Só para como exemplo, a Móveis Capesberg é uma empresa que todo mundo conhece. Todo o Brasil conhece. Essa empresa participou de um programa exatamente igual a esse, na cidade de Tupandi. E ela era uma empresa familiar, com construção de madeira, que vinha lá anos e anos sendo gerenciada pela família. 3, 4, no máximo 6 a 7 pessoas. E quando ela participou desse programa, foi o estopim para que a Capesberg se tornasse o que ela é hoje. Então nós temos certeza que com isso nós provavelmente teremos empresas que hoje não são muito grandes, já instaladas aqui em Farroupilha, que poderão talvez crescer e expandir esses negócios para o Brasil todo. Perfeito. Nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida a gente volta conversando mais com os candidatos Glória Menegoto e Darcy Leves da coligação de Mãos Dadas com Farroupilha. A gente volta em seguida na entrevista do dia. Agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil,
E a Oralsim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oralsim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, Eleições 2020, os candidatos a prefeito e a vice-prefeito. É a semana dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Conforme sorteio realizado entre a TV Serra e os representantes das coligações, hoje aqui nos estúdios, os candidatos da coligação de Mãos Dadas com Farroupilha, candidata a prefeita Glória Menegotto, candidato a vice-prefeito o professor Darcy Leves. A pergunta que eu faço para vocês agora: se eleitos prefeito e vice-prefeito de Farroupilha, o que irão fazer pela saúde pública, já que a saúde pública é uma das grandes preocupações do cidadão, candidata Glória? Verdade. De imediato nós vamos colocar de volta aquele nosso programa que nós temos no bairro América, que é o Teleoftalma. Um programa maravilhoso, um projeto maravilhoso que foi trazido, que está hoje parado. Não sei o porquê, a gente não entende. Tantas pessoas necessitando, né, de uma consulta de um oftalma, né, e que inclusive estão precisando de óculos, né, não tem dinheiro. Estão precisando. E aí é um momento em que eles vão lá, fazem a sua consulta e já saem com os óculos. Então nós já vamos lá, conversamos e nós vamos já trazer de volta esse serviço para a Farroupilha, que é muito importante. Para a saúde nós temos muita coisa para fazer, porque o dia todo a gente ouve as pessoas reclamarem realmente que eles estão esperando por consultas e de todas as necessidades, né? E por exames, por cirurgias. Então nós temos que trabalhar muito. A alta complexidade
que na época em que eu estava na secretaria, nós estávamos atendendo a alta complexidade, depois parou aqui em Farroupilha, né? Mas agora voltou novamente. Mas naquela época nós fazíamos muitas cirurgias. As pessoas estavam todas felizes, né? Hoje nós temos 2,5 cirurgias por mês. E pelo fato de nós termos ainda esse problema todo da pandemia, nem isso está acontecendo. Então nós temos que comprar serviços no Hospital São Carlos. O nosso hospital, nós temos um único hospital, esse hospital é de Farroupilha, e nós temos que comprar serviços dentro do Hospital São Carlos, uma que nós vamos ajudar o hospital e outra que nós vamos ajudar, inclusive, as pessoas que estão necessitando. Então não é só mandar dinheiro para o hospital, nós temos que mandar dinheiro sim para o hospital, mas no retorno em que a população seja atendida nos seus serviços. Isso que nós vamos fazer imediatamente na saúde. E para a educação, já que somos referência no Estado em termos de qualidade de educação, qualidade educacional, quais são os seus planos, as suas propostas? Bom, na educação nós temos muitas propostas. Em primeiro lugar, que a educação em Farroupilha é ótima. É ótimo. Mas, por exemplo, nós temos as creches que muitas pessoas necessitam e precisamos ampliar o número de vagas nas creches. Mas mais que isso, nós temos que ter a creche o ano todo. Isso está no nosso plano de governo. Creche o ano todo. Por quê? Porque a mãe, ela está empregada. Ela tem a sua criança na creche, mas chega num determinado mês do ano que a creche também tem férias. Então, como é que faz? Não é o mesmo período que a creche está em férias que a mãe também ou o pai vai pegar férias, né? E as férias das creches é muito mais que um mês. Então, nós vamos ter creche o ano todo. Isso é uma das propostas da educação, né? E vamos também ter o contraturno. O contraturno nós temos que ter, hoje tem 3 escolas, nós temos que ampliar imediatamente o contraturno em outras escolas, porque é muito importante que o aluno fique na escola de manhã estudando e de tarde que tenha alguma coisa para fazer, para que ele não... Tem muita gente ali que é necessário isso, porque eles se perdem. Se tu deixar a criança desde pequeno na rua, coisa assim, se perde. Então nós temos que ter mais contraturnos. Isso nós vamos fazer também. E nós vamos também trabalhar o colégio cívico-militar. Nós sabemos que o governo federal ele está querendo colocar 216 colégios cívico-militares no nosso Brasil. E o nosso estado, só dentro do nosso estado, também ele quer colocar, e dentro deste ano que vem ele quer colocar 54. Nós vamos lutar muito para que isso realmente venha a acontecer. Temos outras coisas, eu gostaria que o meu vice-prefeito também falasse um pouco da educação. A palavra está à disposição. Ok, uma das questões também que são muito importantes, além do aumento do número de vagas da creche, é a creche o ano todo, né? Onde as mães que deixam suas crianças nas creches, elas chegam novembro, dezembro, tem férias e elas trabalham, a grande parte delas trabalha. E se você é uma mãe que trabalha e tem criança numa creche, você vai ter que deixar com outra pessoa, com um parente, tem pessoas que estão aqui que não têm outros parentes, então isso acaba que outras pessoas com cuidados que às vezes essas crianças não ficam sendo cuidadas como se estivessem nas creches, né? E isso é um problema para muitas mães aqui do município. Então, essa é mais uma das nossas ideias para implementarmos, né, um compromisso nosso para implementar as creches. A cidade
cidade vem crescendo e demandando cada vez mais investimentos em obras e infraestrutura. No entanto, a gente sabe que o percentual de investimentos disponível no orçamento do município é bastante pequeno. Muitas vezes o cobertor é curto. O que o plano de vocês trata a questão de obras e infraestrutura, candidata Glória? Olha, obra e infraestrutura é bem fácil. Nós temos um maquinário fantástico na garagem da prefeitura, parado, sem fazer nada. É novo, o maquinário é novo. Então, essas obras que é necessário aqui em Farroupilha, todas elas vão ser feitas. Nós temos funcionários, pessoas que podem trabalhar esse assunto e nós vamos fazer. Nós não podemos mais deixar o que está acontecendo agora. Qualquer rua que tu vai, hoje, tem algum problema. Principalmente esses calçamentos que tu faz de um lado e do outro não faz. Isso tem que acabar. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que fazer diferente. Então, por exemplo, asfaltos também. O asfalto é bom, mas eu prezo mais a vida. Eu prezo muito mais a vida. Muitas vezes, 1 quilômetro de asfalto que a gente faz e perder talvez 2, 3 vidas é muito pior. Por isso que nós vamos trabalhar infraestrutura, sim, asfaltos, todos aqueles que estão começados, nós vamos terminar, todos eles. E nós vamos também buscar financiamento também do Progitur, que existe ainda, para poder ampliar isso. Mas nós vamos trabalhar a vida, vamos trabalhar a saúde, muito mais que vamos trabalhar o asfalto, por exemplo. Agora, nós temos condições sim de deixar as estradas do interior um brilho, porque nós temos um maquinário para isso. Nós não podemos deixar o agricultor sofrendo como sofre hoje. Sempre lutando para que passe uma patrola, por exemplo. Nós temos que deixar as estradas do interior muito em condições. Porque o que o agricultor quer? O agricultor quer 3 coisas principais. Uma iluminação boa, de qualidade. O agricultor quer máquinas, horas máquina, e isso nós vamos propor a eles, sim, deixá-los sempre tranquilos com isso, quero deixar tranquilos, e também quer estradas boas, porque nós temos uma agricultura muito boa. Se não fosse os agricultores, nós não teríamos nem o que colocar na mesa. Então eu quero te dizer que a infraestrutura nossa vai funcionar no nosso governo e vai funcionar muito bem. Só para complementar, na verdade, essa é uma questão que, como o orçamento da prefeitura é muito engessado com os gastos de educação, pessoal, etc., nós vamos criar uma central de projetos, talvez nós falamos isso mais para frente, mas aqui eu já vou comentar então. Fique à vontade. Uma central de projetos e captação de recursos, que é o trabalho que eu fiz aqui de 2009 a 2012 e depois com uma amplitude assim maior em Canoas, ou seja, um grupo de pessoas focado em utilizar tudo que for possível nas leis de incentivo ao esporte, à cultura, à solidariedade, leis estaduais, federais, conversar com todos os deputados, independente de partido, conversar com todos os senadores, são 31 deputados e 3 senadores, conversar com todos eles, vender Farroupilha para eles e fazer com que, além cada deputado federal e cada senador tem quase 16 milhões para distribuir para os 497 municípios do Rio Grande do Sul, então nós queremos vender Farroupilha para eles e pedir o apoio deles para todas essas questões de infraestrutura e em todas as áreas da cidade. Candidatos, Farroupilha tem força e referência no setor do agronegócio. Somos privilegiados por termos aqui uma ampla variedade de produtos agrícolas. Quais são as propostas que os senhores têm para o agricultor, para o interior, para o homem do campo?
Bom, na verdade, né, uma das questões foi isso que a Glória comentou antes. Primeiramente, eles precisam, pelo que nós temos andado pela cidade, no interior, as pessoas precisam, primeiro de tudo, de uma estrada com qualidade. Vários relatos de que há 2 anos que não passa uma patrola aqui, né? Então não é possível. Farroupilha tem mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão, mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão que precisa de manutenção, precisa de uma patrola, né? No mínimo uma patrola. Então nós temos vários lugares que nós visitamos que eles nos dizem, faz 2 anos que não passa uma patrola aqui. Então essa é a necessidade que, assim, independente do que o agricultor produza, ele precisa disso. Então é uma das coisas mais importantes que nós vimos. E depois, então, são outros incentivos que nós podemos buscar de acordo com os programas que existem no governo federal, que incentivam mais a uva, produtores de uva, produtores, enfim, conforme as suas áreas. Sempre se fala que o turismo é um dos grandes fomentadores da economia. O que pretendem fazer no turismo, se eleitos para prefeito e vice-prefeito? Na verdade, o turismo é realmente o grande fomentador da nossa economia. E nós vamos dar continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido, o que é bom. Nós vamos ter, inclusive, nós já conversamos, e nós queremos trabalhar para buscar um ônibus, todo ele de vidro, tá? Um ônibus, todo ele de vidro, para que possa conhecer os nossos pontos turísticos de Farroupilha. O Salto Ventoso. Nós vamos trabalhar muito ali no Santa Rita, que na verdade, uma vez, as pessoas lembram disso. Iam lá, se banhavam, faziam o seu churrasquinho. Hoje está daquele jeito. E nós queremos melhorar aquele parque para que volte a ser aquilo que era antigamente. Nós temos o Parque dos Pinheiros, nós temos para que possam conhecer Caravaggio, por exemplo. Os turistas vêm para cá, eles vão no centro de compra e muitas vezes eles só chegam até o centro de compra e param. Não conhecem Farroupilha. Mas Farroupilha nós temos muita coisa linda. Como eu falei, o Salto Ventoso, Santa Rita, aqui Nova Milano, nós temos o Parque dos Pinheiros. Nós temos muitos lugares, então nós queremos incentivar esse tipo de turismo para que a gente possa colocar então esse ônibus para fazer o nosso turista conhecer os pontos turísticos da nossa cidade. E vamos cada vez mais, né, vamos dar continuidade a tudo aquilo que hoje vem se desenvolvendo no nosso município. Perfeito. Vamos à última indagação. Acredito que parcialmente ela tenha sido respondida, mas eu a farei novamente, os candidatos poderão complementar. A matriz produtiva e econômica de Farroupilha é bastante diversificada. Temos aqui referências no setor metal mecânico, malheiro, de plásticos e papelão e por aí afora, para citar alguns. É preciso buscar mais empresas ou é necessário auxiliar melhor ou de alguma outra forma as que já estão aqui instaladas? Eu penso que nós poderemos sim trabalhar novas empresas, trazer empresas de fora, poderemos fazer isso, mas com muito cuidado, porque o que nós temos que fazer primeiro é cuidar das nossas empresas que estão hoje aqui em Farroupilha há muito tempo, que começaram até no porão, né? E que hoje a gente está andando nos bairros e nós estamos conhecendo mais, cada dia mais, os nossos empresários. E muitos deles precisando de ajuda. Então aquilo que o meu vice-prefeito, Darcy Leves, falou, que nós vamos dar esse incentivo às empresas que aqui estão, e pode ser empresa, comércio e serviço. Vamos antes ajudar as que estão aqui conosco, porque muitas delas até fecharam as portas. E por isso que hoje tem muitas pessoas desempregadas.
Então nós temos que dar sim o apoio a esses empresários que estão aqui para que continuem aqui e que possam ampliar as suas empresas. E claro, se for possível trazer uma empresa de maior porte para o nosso município, nós vamos fazer isso e nós vamos trabalhar esse assunto. Então cada dia é aquilo que eu sempre falo, né? Hoje nós temos a necessidade de A, amanhã temos necessidade de B. Então, cada dia é um dia. E todos os dias a gente tem que ver realmente aquilo que é necessário fazer diferente aqui no nosso município, né? Para que a gente possa atrair novas empresas, manter as empresas que nós temos hoje e também manter os funcionários que hoje estão empregados e também aqueles que estão desempregados para que eles possam a poder ter o seu trabalho, porque a melhor coisa, as pessoas não querem nada de graça. As pessoas, inclusive, elas não gostam nem de receber a cesta básica. Elas gostam de ir no mercado e poder comprar. Então a melhor coisa que tem é ter um trabalho digno. É isso que nós queremos. É ajudar, sim, as empresas para que possam dar mais, para que nós possamos ter mais mão de obra e possamos ter mais pessoas empregadas aqui no nosso município. Perfeito. Candidatos, as perguntas todas foram respondidas. Dispomos ainda de 2 minutos para complementarmos. Eu deixo espaço, tema livre para os senhores utilizarem esses 2 minutos com outros assuntos que gostariam de partilhar. Eu gostaria de falar, neste momento, sobre habitação. Nós não falamos nada sobre habitação, não nos foi perguntado, mas eu digo que é um assunto que é muito importante. Nós temos, sim, pessoas que estão carentes disso e que pagam aluguéis. Então, nós vamos trabalhar esse assunto porque eu já fiz isso. Eu já trabalhei, enquanto estive na habitação, por pouco tempo também, mas fui secretária da Ação Social e Habitação e pude analisar tudo isso. Quando eu pensei e busquei uma solução para pessoas que precisavam, e nós construímos junto com a iniciativa privada, sim, mas foi através de nós que fizemos então aqueles 220 apartamentos que estão sendo construídos e terminados e vão ser entregues agora até o final do ano aqui no bairro 1º de Maio. Então foram 220 apartamentos que foram construídos no momento em que eu estava como secretária da habitação. Nós também ajudamos muitos na habitação com material de construção, né, através do nosso banco de materiais. Fizemos muita coisa, mas nós temos muito a fazer. Nós precisamos sim criar um novo loteamento popular. Temos que trabalhar esse assunto. A gente sabe que está difícil, não temos terrenos próximos, mas temos que também ajudar as cooperativas habitacionais. Esse assunto é muito importante. E por fim eu quero dizer que nós temos que ajudar e fazer esse reassentamento no bairro industrial, onde tem ali as áreas verdes. Nós vamos trabalhar esse assunto, que é um assunto o mais importante de toda a infraestrutura que nós vamos fazer, é fazer o reassentamento no industrial daquelas famílias que estão lá hoje, numa tristeza. E estão lá não porque nós deixamos estar, porque nós impedimos 174 novas invasões, mas porque estão lá há 10, 20, 30 anos, muito antes de nós estarmos na habitação. E nós vamos resolver esse assunto da habitação aqui no município de Farroupilha. Candidatos, eu estou com o tempo esgotado, transfiro nesse momento, agradeço a oportunidade, mas deixo brevemente as considerações finais e a despedida. Professor Darcy Leves, obrigado. Ok, então como despedida eu quero dizer para você que está assistindo essa entrevista nesse momento, que você nos dê essa oportunidade para a Prefeita Glória, para eu, vice-prefeito Darcy Leves,
para nós implantarmos isso, implementarmos isso nessa cidade e para que você possa nos cobrar, porque você é o patrão, você, população, é o nosso patrão, são os nossos patrões. Então nós pedimos o seu voto no dia 15 de novembro, vote 18, vote Glória e Leves. Muito obrigado. Candidata Glória Menegotto, obrigado pela oportunidade. A palavra final está à sua disposição também. Bom, nós temos muito para falar, nós teríamos muito ainda, nós teríamos a defesa animal, que nós gostaríamos de falar sobre esse assunto, na ação social também, mas eu vou me despedir aqui pedindo o voto de vocês, dizendo para acreditar em nós e dizer mais uma coisinha que vocês vão só refletir. Nós temos 86 anos do nosso município de Farroupilha. Vocês nunca tiveram a oportunidade de ter uma mulher como vice-prefeita e nem como prefeita. Este é o momento que vocês vão ter a oportunidade de ter a Glória, essa que está aqui para servir vocês. E como disse o meu vice-prefeito, vocês são nossos patrões, vocês é que pagam o nosso salário e nós queremos fazer muito por vocês. Vote, vote consciente, vote no 18, vote Glória, vote 18 e vote Glória, que vocês vão ter realmente felicidade em 4 anos que nós vamos trabalhar com vocês. Obrigado, candidatos. Obrigado, candidata Glória. Obrigado, candidato Darcy Leves, também da coligação de Mãos Dadas com Farroupilha. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eleições 2020. O nosso futuro passa pelo seu voto.